E para começar, a gente vai trazer um assunto também muito importante que merece a nossa total atenção. Nós vamos falar sobre acumulação compulsiva e os prejuízos que essa síndrome pode causar na vida de quem sofre com ela e muitas vezes nem sabe. A doutora Kátia Petribu, psiquiatra e presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, já está aqui na Casa do Tribuna, está nos aguardando para esclarecer todas as dúvidas a respeito desse assunto. Está no ar para todo o Brasil mais uma edição inédita do nosso Tribuna Independente, feito assim com o coração, especialmente para você. Muito bem-vinda ao nosso Muito programa, viu, doutora obrigada. Kátia? Olha, você sabe que esse tema muito me chama a atenção, acumuladores compulsivos. Tem muita gente que guarda coisas assim que nunca vai usar e aí fala, panela, eu vou guardar. Né? Isso aqui eu preciso jogar fora, não, vou guardar. E começa a guardar e não para mais. Pois é, o transtorno de acumulação, né, o colecionismo, como a gente chama em medicina, é um transtorno que compromete muito os pacientes, porque eles começam a guardar coisas desnecessárias e não conseguem separar o essencial do acessório. Então a casa começa a ficar uma quantidade enorme de coisas, né, inclusive impedindo que haja espaço de circulação. Né? Então, assim, por exemplo, tem pacientes que, de tanto comprar coisas, de colocar coisas, não entram nos próprios quartos, não conseguem Pois tomar é, banho no próprio banheiro. pois é. Agora, quando que a gente identifica, doutora Kátia, que realmente está havendo uma síndrome compulsiva nesse sentido? Pois é, olha, em geral começa de uma forma insidiosa. Na infância, adolescência, no adulto jovem, são aquelas pessoas que começam a guardar coisas que não conseguem se desfazer, que a casa começa a ficar tumultuada, né? Que já não consegue dormir na cama, que tudo que outras pessoas vão descartar, né? Então pegam para si mesmos e o importante é que geralmente a acumulação é muitas vezes de objetos sem importância. Tipo tampa de caneta, tipo uma panela que quebre, a pessoa não consegue, que não tem mais conserto, mas com aquela sensação de que um dia vão precisar, aquilo um dia vai ser útil. E aí começa a ter comprometimento, né, nesse espaço. A família não consegue mais sobreviver, começa a ver mofo, começa a ver barata, começa a ver realmente um comprometimento de toda a vida familiar. Agora, quais são as possíveis causas, doutora, desse tipo de transtorno? Como que começa a pessoa a ter essa compulsão por acumular coisas? Então, veja, na verdade, o colecionismo ou transtorno de acumulação, antigamente era um subtipo de transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, para que a pessoa tivesse, quando as pessoas tinham acumulação, elas eram portadoras de toque. Hoje não, já se sabe, não é? Já se conhece, já é uma entidade nosológica própria, tá certo? Que algumas pessoas têm só acumulação. E interessante que não é só acumulação de objetos, mas pode ser acumulação de animais ou da necessidade de amizades, por exemplo. Existem aquelas pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, têm manias de limpeza, de arrumação, têm dúvidas obsessivas e tem, dentro desse espectro patológico, também colecionismo. E outras pessoas, o colecionismo pode fazer parte, por exemplo, de uma outra síndrome, de uma esquizofrenia, por exemplo, ou mesmo ser uma fase inicial de um processo demencial. Então, a gente vê muito idosos e, em geral, perdem, né? Misturam às vezes as coisas, às vezes o dinheiro da aposentadoria naquela confusão É de verdade, é objetos verdade. inúteis guardados. Eu lembro que a minha mãe, ela costumava guardar todas as contas, as coisas que a gente Então, pagava, ou que eram outras coisas que ela tinha, de papéis, acumulados todos num lugar só. Então ela ia lá e colocava tudo naquilo. Depois que a gente, devagarzinho, não, peraí, vamos organizar um negócio aqui, outro ali, a gente vai separando um pouco. Primeiro a gente começa normalmente guardando até separadamente, mas depois vai se juntando tudo de uma vez só. Eu quero falar ainda sobre mais uma parte do acumulador, que é nos primeiros sinais
que a gente acaba identificando que nós estamos com um problema e se a gente consegue segurar para que isso não evolua para um quadro um tanto mais grave. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com a doutora Kátia Petribu, que é psiquiatra, presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, sobre os acumuladores compulsivos. Doutora, eu queria falar sobre os primeiros sinais, não é? Quando a gente identifica os primeiros sinais, fala, olha, tem alguma coisa errada, estamos tendo algo que se assemelha a esse transtorno acumulativo. A gente tem alguma maneira de impedir que evolua para um quadro mais grave? Olha, é insidioso, né? Mas aí a família pode ir vendo assim aquele horror de coisas, né? Sendo junto, a dificuldade. Então, assim, vamos fazer uma limpeza no armário, vamos agora no final do ano doar as coisas que não usam, coisas assim que há 10 anos, há 15 anos, que não tem um significado afetivo, não. A pessoa entra em pânico. Às vezes, assim, perde uma caneta, perde um lápis, mesmo sem importância, a pessoa entra num profundo sofrimento. E essa questão mesmo dessa acumulação, desses espaços pessoais, os espaços de casa começam a ser impossíveis de sobreviver. O paciente, muitas vezes, ele vai dormir no sofá da sala, num cantinho, ou mesmo no chão. A mesa não consegue ser utilizada, ele come sentado numa cadeira, não pode receber ninguém em casa porque a casa está toda tomada. Não, é interessante. Ela não nota isso, então, né? geralmente, os portadores de transtorno de acumulação, eles têm um pobre insight, eles têm dificuldade em avaliar esse comprometimento. Muitas vezes, a família, né, os amigos, percebem antes do próprio paciente. Em geral, ele fica muito revoltado, porque, assim, é quase delirante. Então, o paciente, muitas vezes, ele acha que é verdade, que aqueles objetos colecionados podem ser de importância em qualquer momento. Tá. E aí, por isso, eles guardam. Por isso eles guardam. Agora, sim, enquanto guarda coisas assim limpas, isso é bom. Mas nós já tivemos casos no Recife de uma determinada senhora que passou 12, 15 anos catando lixo na rua. Ela morava no bairro da periferia, tinha um quintal muito grande, inclusive os vizinhos que denunciaram a saúde pública devido à quantidade de roedores, de ratos. E para você ter ideia, foram 8 carros, né, de lixo, não é, caminhões de lixo para retirar todos os entulhos. Eram assim, eram latas, eram garrafas, eram tampas, eram restos de madeira, lata de tinta, restos de construção, e que ela tinha lá um carrinho que ela saía pelas ruas catando ao longo de anos tudo que ela ajudava. A casa era uma coisa assim terrível, não é? Eu não sei como aquela senhora conseguia dormir, porque era um mau cheiro, eram baratas, roedores, de tanto que acumula. E existem pessoas também, a gente já teve contato com casos que acumulam animais. É isso que eu ia falar. No caso de animais, a gente vê aquelas pessoas que às vezes têm, sei lá, 30 gatos, né? 50 cachorros. Pois é, e o pior, né? Porque muitas vezes não é aquela questão do abrigo, de você abrigar para tentar uma família que acolha, mas muitas vezes é essa dificuldade de se desfazer. Inclusive, muitas vezes a pessoa não tem nem condição de manter esses animais. Esses animais ficam doentes, esses animais não recebem vacina, esses animais ficam desnutridos, magros, e a pessoa não consegue se desfazer. Tem casos, inclusive, eu nunca peguei um caso desse, mas há relato na literatura que mesmo depois de mortos, ficam os restos mortais, os ossos, e a pessoa não consegue enterrar, se desfazer. E aí a vizinhança, então, alerta, não é, a saúde pública para que aquele resto, aquele animal morto, ele seja finalmente enterrado ou algum destino seja dado. Olha, eu quero que você me ajude a entrevistar a nossa convidada, participe com a gente, 11 95033 6870, pode enviar a sua pergunta, participar aqui do nosso programa e claro que nós vamos ler aqui as suas mensagens. Vamos a algumas mensagens aqui dos telespectadores. A Luiz Helena de Brasília, Distrito Federal, está perguntando qual que é a diferença entre um acumulador e um colecionador. Então,
já acumulador, não é, o colecionismo, a pessoa começa a guardar coisas sem sentido, coisas desnecessárias. Ele não consegue separar o que é fundamental do que pode ser descartável. Tá. Enquanto que uma pessoa que é um colecionador de selos, um colecionador de figurinhas, um colecionador de papel de carta, isso existia na minha época, nós colecionávamos papel de carta. Há um propósito, há uma finalidade, existe uma organização, né? Enquanto que o colecionador patológico coleciona os mais diversas coisas, muitas vezes coisas completamente desnecessárias, havendo um comprometimento da sua vida e da sua vida familiar. Verdade. Tem uma pergunta muito interessante aqui da Eliana de Bauru, São Paulo. Um beijo carinhoso para vocês de Bauru. Ela pergunta se crianças podem ter esse tipo de transtorno. Sim, muitas vezes os primeiros sintomazinhos começam na infância. Sabe aquela coisa, ganhou boneca nova, vamos dar as bonequinhas, vamos dar os carrinhos, esse carrinho está quebrado, vamos dar para uma creche, vamos dar para um amiguinho mais pobre. E a criança entra em pânico, ela não consegue se desfazer de dar para outra pessoa, mesmo ela não brincando mais. É comum algumas crianças se apegarem excessivamente a alguns brinquedos, mas assim, é importante se ver o comprometimento, a dimensão, a duração dessa dificuldade. Então, muitas vezes, começa por aí. Agora, claro que tudo tem que ser visto, o contexto, a situação que está sendo vivenciada. Tem que conversar muito com a criança. Claro, né? E a gente entender exatamente se ela está passando por períodos de perdas, por períodos de separação. Muitas vezes isso reflete, eu vou guardar um pouco o que eu tenho, porque meu pai se separou da minha mãe, porque eu perdi recentemente meu avô querido. Então, a gente tem que avaliar os aspectos envolvidos. Doutora Kátia, eu vou fazer uma pergunta, até porque a gente conhece alguns casos. Assim, Sim. a filha do Bolinha foi um dos casos que assim, a gente acompanhou na televisão e nós vimos que ela é uma grande acumuladora, quer dizer, você não conseguia entrar na sala dela. Estava tudo jogado ali, as coisas todas jogadas. Quer dizer, a pessoa muda, inclusive, de casa, doutora, Sim. e leva toda a tranqueira, se eu posso dizer assim, com ela. Às vezes não, às vezes não. fica. Eu conheço casos de pessoas, de pacientes que têm assim, um apartamento, 2 apartamentos, casa para guardar as coisas e dormem na casa do vizinho, do filho, da mesmo? mãe. Quer dizer, Sim, porque guardam não lá? entram. Sim, porque é uma casa que já a pessoa não consegue Aquela entrar. que você abre a porta, cai tudo em cima de você. Então assim, como não consegue mais entrar, ir ao banheiro, deitar na cama, a cozinha está completamente tomada, tem livro, por exemplo, até dentro da geladeira, enfim, a pessoa, aqueles lugares são os lugares do colecionamento. Tá. Né? Então, existe isso também. E a pessoa, então, começa a ficar até itinerante na casa de amigos ou familiares. Psicologicamente falando, né, tem um gatilho que faz com que a pessoa se torne um acumulador? Obrigatoriamente. Muitas vezes, sim. Como eu falei, por exemplo, de uma situação de uma criança que pode ter passado por uma perda e precisa acumular. Um exemplo, eu vou aprimorar um pouquinho minha pergunta. Sim. Uma pessoa que foi privada de ter televisão, por exemplo, quando era criança. Eu conheço uma pessoa assim. Quando cresceu, falou assim, agora eu vou comprar. Então tem televisão em tudo quanto é lugar. Sim, mas né? ela tem televisão que funciona. Sim, As um velhas, caso. ela descarta. Pois é, mas aí é que eu Sim. pergunto, por exemplo, num caso como esse, pode haver de um desejo ou de algo, por exemplo, eu vou colecionar, sei lá, latinhas de cerveja, por exemplo, Sim. de refrigerante. E aí eu começo acumulando lá 3 latinhas de refrigerante. Mas, de repente, quando eu vou ver, tem uma sala inteira de latinhas. E latinhas que às vezes não tem, como a senhora mesmo falou, utilidade nenhuma, não é nem comemorativa, nem nada, são latinhas simplesmente. Isso E já é aí um alerta. Já é um alerta. Já é um alerta. É diferente de você acumular diversas latas de cerveja de diversas fábricas diferentes e países. Então, isso tá. isso é normal, isso um não é patológico, é um tá. colecionador. Como é um colecionador de selo, como é um selecionador de tantas coisas, né? Mas, assim, geralmente, quem gosta, por exemplo, de televisão, sempre está muito ligado em comprar o último modelo. Pois é. Né? O modelo maior, o melhor modelo, e consegue, não, eu vou vender, hoje as pessoas vendem, né? Vendem, enfim. Ou eu vou doar para alguém.
O colecionador não, mesmo as TVs quebradas, que não tem mais conserto, fica tudo entulhado num determinado local. Vamos falar daqui a pouquinho se tem ou não tratamento? Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta aqui com a doutora Kátia, conversando sobre os acumuladores compulsivos. Eu acho que tem muita gente, porque o pessoal está participando aqui, tem muita gente que faz esse tipo de acumulação em casa. Aí, inclusive, produtos, às vezes, que quebram, por exemplo, sei lá, micro-ondas, aí vai lá e compra outro, aí guarda aquele lá, um dia eu vou consertar. E aí começa o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando você vai ver, tem um monte, tem liquidificador quebrado, micro-ondas quebrado. Isso também é uma maneira de ser acumuladores, não é? Eu conheço pacientes, por exemplo, que têm, por exemplo, computadores, sabe? Computador, assim, antigos, de 15, 20 anos, chegam às vezes até comprar no ferro velho ou pedir para que as pessoas que tiverem computador que não tem mais nenhum tipo de utilidade, porque eventualmente pode vir a precisar utilizar uma daquelas pecinhas. Sempre existe uma certa explicação. Tá. Mas assim, se você disser, não, vamos descartar, estão fazendo uma campanha para doar, que uma instituição de caridade vai receber X se a gente conseguir arrecadar e se desfazer desses computadores usados. A pessoa entra em desespero, em profundo sofrimento. Olha só, a Angélica de Campinas, São Paulo, está escrevendo para a gente o seguinte, ela fala, boa noite, Fábio, parabéns pelo tema, parabéns à doutora pelas explicações. Ela pergunta de que forma a família pode ajudar essas pessoas. A família, o apoio da família é importante, doutora? Fundamental sempre, né? E geralmente é a família que primeiro percebe, né? Então, assim, tentar que essa pessoa busque um tratamento, busque um atendimento, muitas vezes... né? Levar até esse atendimento. Tá. Né? Muitas vezes eu já vi situações da família não aguentar aquela confusão de coisas acumuladas e haver separação, né? A pessoa ficar sozinha, porque muitas vezes são muitos anos até que haja uma demanda, uma busca por um tratamento adequado. Aliás, o tratamento existe, né? Sim. Um tratamento para controle desse tipo de síndrome. Claro, né? claro. Agora, se passa pelo diagnóstico, né? Porque eu falei para vocês que pode ser um transtorno isolado, a pessoa ter só transtorno de acumulação ou colecionismo, mas pode ser um sintoma. Talvez um primeiro sintoma de um quadro demencial ou um sintoma de um transtorno esquizofrênico. Então, assim, previamente ao tratamento, é necessário que haja um diagnóstico adequado por um profissional médico, psiquiatra, e a partir disso é instituído o tratamento adequado. E é utilizado medicamentos? Sim, podem ser utilizados medicações, se for só a síndrome, geralmente antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Se o colecionismo for um sintoma de uma demência ou de um transtorno psicótico, nesse momento, essa outra síndrome deve ser tratada conjuntamente, associado à psicoterapia, geralmente psicoterapia cognitivo-comportamental. Tá. Aí a ajuda do profissional é muito importante nesse momento, também, né? um profissional de psicologia, não é? Num tratamento assim integrado, e muitas vezes a família precisa estar junto para entender o que é aquilo, né? Para poder ajudar de uma forma eficaz. Quer dizer, a importância não só do apoio da família, com a participação no tratamento também, não é isso, doutora? Porque a família está envolvida, né? Sem Se dúvida. ela mora naquela casa, enfim, como é que a gente vai fazer? Pois é. Né? Não é? Muitas vezes o terapeuta, no nosso grupo, já aconteceu o terapeuta de ir em casa, entendeu? E aí tentar separar, tentar se desfazer, né? E são coisas assim impressionantes. Um dos sinais, tudo que se guarda dentro de sacola. Sabe aquela coisa que a pessoa vai entulhando nas sacolas? Verdade, entendi. Entendeu? Então, assim, vai entulhando na sacola. Isso tem muito a ver com quando a coisa já começa a ser patológica. Então, hoje os pacientes, os que têm compra compulsiva, eles compram. Eu tenho pacientes que compram por um clique na internet, nem deitados. Eles compram tudo. Entram em sites 3 vezes por dia. Quanto mais você compra, mais vantagens você recebe. E aí recebe as coisas e nem tiram da caixa. Por anos. Fica guardado lá. É colecionismo, a pessoa não precisava. Por anos, não sabe mais nem o que tem.
Doutora Kátia Pitbull, psiquiatra, presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, muito obrigado pela sua presença nessa noite, foi encantador. Muito obrigada também pela oportunidade e a gente poder divulgar um transtorno tão sério que acomete tantos indivíduos, né? A gente sabe o grande papel da imprensa para que as pessoas possam diagnosticar a si mesmas e finalmente buscar uma ajuda adequada. Olha, se você quiser, tem informações neste site www.abp.org.br e o Facebook é facebook.com/abpbrasil. Obrigado mais uma vez, doutora Kátia. Foi um prazer recebê-la, viu? Muito obrigada.